Foi porque o teu pai e o teu avô, eles conseguiam conquistar a casa própria deles com muito mais facilidade, comprar aquele carro, né? Às vezes você pensa, poxa, meu avô, na minha idade, ele já tinha casa, já tinha carro, meu pai também. Tudo bem, muitas vezes nem era na mesma idade que você. Só que um ponto muito importante, e eu vou explicar para você o porquê que você não consegue conquistar as coisas da mesma forma que as pessoas mais antigas conseguiram. Tudo isso está relacionado ao hábito de consumo. Você gasta demais, sim, e não é porque as coisas ficaram mais caras, é porque você gasta demais. A Ana Maria Castelo, coordenadora do FGV, diz o contrário. A média global de inflação mobiliária foi de 2,6% em 2024. No Brasil, foi de 7,7%. Essa elevação se concentra inclusive nos centros urbanos onde há maior demanda. Para além disso, houve um aumento dos preços dos materiais de construção e da mão de obra também alocada. Além disso, o preço que se paga para se pegar dinheiro emprestado para conseguir pagar um imóvel também aumentou, né? O valor, os juros aumentou muito, a taxa Selic aumentou. Por exemplo, no meio de 2025, quando a entrevista com a Ana Maria Castelo aconteceu, ela estava em 14,5%. Em 2020, estava em 2%. Esses fatores combinados geram uma percepção de que hoje talvez seja mais difícil do que antigamente de ter uma casa própria. E essa percepção ela está realmente correta. 2% dos jovens brasileiros acreditam que é mais difícil comprar um imóvel hoje do que nas gerações passadas. É claro que essa percepção também está atrelada a outra coisa. Hoje é mais comum que um jovem seja especializado. Ou seja, hoje é mais comum que um jovem tenha ensino técnico ou ensino superior e mesmo assim não tenha o salário necessário para comprar o imóvel e pagar ali as prestações com os juros que vão em cima. Dessa maneira, tudo se passa como se o meu avô, que não tinha nem a quarta série, conseguiu comprar uma casa, mas eu que tenho ensino superior ou um curso técnico e moro no centro urbano, não tenho essa condição. Mas ao mesmo tempo é importante compreender que essa figura mítica, né, dos nossos avós que compraram um terreno, trocaram um terreno por um jumento e um saco de laranja, isso é realmente só uma figura mítica, tá bom? Os casos mirabolantes de comprar um terreno e construir uma casa com certa facilidade são relativamente raros. Por exemplo, no censo de 2022 tem um gráfico muito interessante que eu vou mostrar para vocês, que mostra que na década de 80, 64,6% dos domicílios eles eram casa própria de alguém que morava ali. E, por sua vez, em 2022, 72,7% eram casa própria. Isso não significa que ficou mais fácil ou mais difícil de comprar imóvel, mas significa que cada vez mais as pessoas têm morado em casas próprias. Mas ao mesmo tempo o número de casas alugadas também aumentou. Na década de 80 era 19,9% e em 2022 foi para 20,9%. O que diminuiu significativamente foi morar de favor. De quase 14% foi para 5,6%. O que eu estou querendo dizer aqui é que a dificuldade de se ter uma casa própria ela sempre existiu, principalmente para quem é pobre no Brasil. Seja antigamente porque as pessoas não tinham qualificação para ganhar um salário alto e isso nem era um planejamento no nosso país, né, que as pessoas tivessem qualificação, isso nem era pensado, o Brasil não era pensado e até hoje não é, como um país de indústria para ser industrializado, então era interessante você ter um monte de gente com pouca especialização, poucos ocupando cargos médios e vários sendo mão de obra barata. E hoje, por sua vez, mesmo com o aumento de especialização, a gente vive na precariedade, né? Vale dizer que hoje é relativamente mais fácil até, porque hoje você tem certos programas de governo, hoje você pode usar o FGTS e talvez o grande ponto é que há alguns anos, há algumas décadas, usar o FGTS era algo mais factível para um pedaço talvez um pouco maior da classe trabalhadora e hoje nem tanto por conta principalmente da pejotização e dessa ideologia do empreendedorismo. Porque elas matam o FGTS. Sabe aquele momento de comprar uma casa, daí você tem ali, sei lá, 30 mil que você juntou no FGTS e você pode usar para pagar o financiamento da casa? Isso cada vez é mais raro. A Ipsos, inclusive, fez uma pesquisa em que 76% dos entrevistados moravam de aluguel, eram jovens brasileiros e que queriam comprar uma casa própria, mas 36% acreditavam que nunca conseguiriam comprar uma casa própria. Então percebe que coisa interessante, essa junção de fatores materiais, elas fazem parte da construção de uma visão subjetiva que tem a ver com a realidade, que é a da dificuldade de comprar uma casa própria.
Junto com isso, falando de São Paulo, por exemplo, você vai no centro de São Paulo, que é um lugar que deveria ser mais barato, e você tem um apartamento pequeno de 35, 40 metros quadrados que custa R$ 500.000. E pô, é óbvio que talvez hoje a gente tenha mais acesso ao consumo, mas talvez isso se dê também porque a gente tem uma esfera do consumo que é muito maior e muito mais determinante na nossa vida cotidiana. Mas definitivamente não conseguir comprar uma casa não tem a ver com aquele fim de semana que você resolveu ir no rodízio de sushi e gastou uma graninha a mais. Nem com aquele celular que você comprou para ter ali um celular maneiro, para responder mensagem no WhatsApp ou até mesmo para trabalhar. O lance é que, de fato, a coisa se construiu de tal maneira que quando, por exemplo, é aberto um programa de moradias populares, você tem empresário comprando apartamentos populares para alugar. Você tem o filho do empresário que ganha até a faixa salarial necessária e como ele ganha até essa faixa, ele encaixa no programa, ele pode comprar. Só que é um filho de empresário, não precisaria disso. E acaba retirando aquele apartamento, aquela vaga que poderia ser de alguém que batalhou a vida inteira para ter o salário que conseguisse caber na faixa e ao mesmo tempo que sobrasse a grana para comprar um apartamento, por exemplo. Vale dizer que isso é um problema global, né? Não acontece só no Brasil, acontece não só na América Latina também, acontece no resto da América do Sul, mas também na Europa, também na América do Norte, por aí vai. É óbvio que assim, se você quer comprar uma casa própria, você vai ter que se virar nos 30, né? Tentar criar estratégias para conseguir, enfim, cada um tem uma vida e precisa dar um jeito, porque a coisa não vai vir de graça, provavelmente. Mas daí dizer que você está gastando muito no seu sushi, no seu hambúrguer com batata frita ou no seu tênis Adidas, talvez não, talvez de fato a gente esteja num contexto que é muito mais desfavorável para a gente comprar uma casa própria. Tudo bem?